Olá, olá, querido PJ deste Brasil. Vamos para o segundo vídeo de uma jornada de 7 vídeos para estruturar o seu negócio no digital. E, em primeiro lugar, não é definindo o seu nicho, não é definindo a sua persona, não. Eu estou falando de estrutura de negócio, porque muita gente sabe trabalhar, mas não sabe transformar a profissão em negócio. E é exatamente aqui que eu quero tratar todos os pilares que vão garantir que você tenha parcerias estratégicas seguras e que esse parceiro não vai eventualmente roubar o seu cliente, nem ficar pegando de tudo por aí. Porque assim, você vai definir um único problema para resolver. Significa que você vai ficar resolvendo esse único problema por muito tempo? Não. Significa que você vai pegar este problema para resolver com um tipo específico de profissional, pessoa ou mercado para resolver. E com base nisso, depois que você tiver essa árvore muito bem tratada e madura, é que você vai para a próxima semente plantar a próxima árvore. Beleza? Então a gente vai falar disso mais profundamente no programa Atlas, caso você deseje entrar no final desses 7 vídeos ou até mesmo no final deste vídeo, se você ver um valor agregado no seu negócio e na sua vida agora. Ao longo de 5 anos aqui no mercado dos bastidores do digital, eu atendi dezenas, talvez centenas de pessoas profissionais que trabalham nesse meio. E todos os mais diversos problemas relacionados à parceria foram tratados comigo e eu decidi que eu ia fazer esse vídeo para que você não leve uma rasteira das tantas que você vai levar, porque é inevitável. E como boa advogada e péssima marqueteira, obviamente eu não tenho essa métrica de pessoas que eu atendi. Porque fui navegando no improviso também, sem ficar pegando feedback e todas essas coisas que marqueteiro adora. Só hoje eu consegui, atualmente eu consegui, fazer pedidos de feedback, vídeos e etc. essenciais para o marketing, já que eu decidi me expor deliberadamente. E para quem quiser me acompanhar mais de perto, segue o meu Instagram, JenniferKPZ, tá aqui embaixo na descrição deste vídeo, se você quiser mais conteúdos dinâmicos e ficar sabendo da minha vida nada legal, sempre no meio do caos, lá nos meus stories. Então vamos pro vídeo. Então, vão 5 pilares, vamos para o primeiro pilar. O primeiro pilar é a clareza, só para variar, né? Eu gosto muito dessa palavra. A clareza de papéis com o seu parceiro. Quem vai resolver o quê? Veja bem, o seu parceiro não é seu sócio, o seu parceiro não é seu colaborador, o seu parceiro não é seu vendedor, o seu parceiro não é o executor. O seu parceiro é alguém que você transfere o cliente para resolver uma outra dor que o seu produto não resolve. A título de exemplo, para ficar bem claro aqui, a gente pode ter como parceiro, por exemplo, o copywriter junto com o designer. Então, a pessoa contrata o copywriter desenha a estratégia, desenha a série de produtos, ele desenha os e-mails, ele escreve os e-mails, ele escreve os conteúdos, ele escreve o funil, o que vai ser falado no funil. Eventualmente, o cliente dele vai precisar de um designer de site, um designer de Canva, uma pessoa para fazer a diagramação desses conteúdos. Ou até mesmo um gestor de automações, quem sabe, um cara que é muito bom no ManyChat que vai conseguir fazer um fluxo automatizado dentro do direct do Instagram com toda a estratégia de copy do copy. Então, essas são parcerias estratégicas que você precisa ter dentro do seu negócio. Mas mais do que parcerias estratégicas, a gente também precisa tomar cuidado e ter muito profissionalismo na hora. E sabe o que eu notei ao longo de todos esses anos trabalhando nesses bastidores? Eu notei que as pessoas não sabem separar o joio do trigo. Elas ficam confundindo amizade com parceria, parceria com amizade, negócio com relação pessoal e profissão com favor. Por isso, eu trouxe um segundo pilar. Esses pilares foram desenvolvidos ao longo desse tempo. Eu trouxe um segundo pilar, que é a proteção das informações dos seus clientes. A primeira proteção é contra o aliciamento dos seus clientes. Para que você entregue para o seu parceiro um cliente aquecido, que não vai gastar muito para ser convertido, você precisa proteger a sua base de clientes contra esses aliciamentos. Porque, eventualmente, pode ser que a pessoa
comece a oferecer a solução junto com a dela, já que ela não tem a clareza que você tem, já que ela não tem o profissionalismo que você tem, passa por alguns perrengues, ela começa a oferecer a mesma solução que você junto com a dela por um preço menor. Ela começa a ser um full service, uma eu presa fazendo de tudo. Não tem nada que me tira mais o sério do que uma urgência fazendo full service. Mas depois a gente fala sobre isso mais aprofundadamente dentro do Atlas. A segunda forma de você proteger isso é você tendo parcerias que têm a mesma mentalidade e comportamento que você, de que ela realmente resolve um problema. Veja, pessoal, vocês não podem resolver todos os problemas de um cliente. Vocês não podem resolver todos os problemas de uma empresa. Existe o consultor do comercial, existe o consultor do jurídico, existe o consultor do estratégico, existe o consultor da governança. Tudo isso existe no meu mercado. E nem por isso eu vou dar todas as soluções para uma empresa. É óbvio que você precisa entender de tudo. Você é um copywriter, você precisa entender de tráfego. Você é um copywriter, você precisa entender de ManyChat. Você precisa entender, não fazer, porque o entender e o fazer entre o entender e o fazer existe um abismo enorme de procedimentos de contra-escalabilidade. Meus clientes só deram certo quando eles focaram no nicho, quando eles focaram em um produto, quando eles focaram em uma solução. E eu não estou falando aqui que é para você pegar o nicho de psicóloga só de autista. Não! Você pode pegar profissionais autônomos. Você pode pegar lojas locais do bairro. Você pode pegar várias coisas do mesmo mercado. O importante é que você entenda o mercado. E a título de exemplo, eu quero dizer que sobre as minhas parcerias, Jennifer, trabalho exclusivamente com o mercado do digital. Significa que eu não saiba fazer um contrato de locação? Significa que eu não saiba sobre uma empreitada? Significa que eu não saiba sobre o divórcio? Mas até para isso eu tenho os advogados, meus colegas, que também compartilham da mesma filosofia de vida que eu em relação aos negócios. E que, diga-se de passagem, dá muito certo. Não é à toa que existe um livro chamado A Única Coisa. Ela fala exatamente disso. E eventualmente não significa que para sempre você vai fazer só uma coisa. Mas primeiro você vai fazer uma coisa. Primeiro você vai organizar uma única coisa. Primeiro você vai automatizar o que der nessa coisa. Você vai ter processos e melhorá-los. E depois você parte para uma segunda única coisa. É como se a sua vida de negócios fosse um campo aberto, enorme, cheio de lugares para você plantar. E lugares férteis para você plantar os mais diversos tipos de árvore, de frutos, de comida. E você vai lá, planta uma árvore, uma macieira. Ela não deu uma maçã, deu 2 maçãs. Aí você pega um jardineiro qualquer, manda ele aguar uma vez por semana e passa para a pera. Gente, não vai dar certo, a macieira vai morrer, a pera não vai prosperar, porque você vai ficar entre as duas. É diferente de uma árvore madura, e assim é com o seu negócio. Se você abandonar o seu negócio maduro, ele não vai dar frutos. Mas se você gerenciar o seu negócio maduro, ele vai continuar dando aqueles frutos e melhorando e crescendo cada vez mais, de acordo com a pessoa que você colocar. Então eu só queria passar isso, até porque numa das aulas do Atlas eu também falo isso, mas entenda uma coisa: a repetição é a chave do conhecimento. A repetição é a base do aprendizado. Repita, 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 repita. Vou abrir um parêntese aqui sobre o meu caso. Eu não sou um gênio, eu não sou especial, eu não tenho uma mente maravilhosa. Existe um vídeo do Alfredo Soares que eu já vi no mínimo, uma centena de vezes, no mínimo. Teve momentos em que eu vi esse vídeo todos os dias durante meses. Tem uma sequência do Ícaro de Carvalho que fala sobre a receita do dinheiro, que ele fala sobre a vida são bloquinhos de empilhar, tal, 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 tal. Eu printei essa sequência e eu li essa sequência ininterruptas vezes até decorar. Já o Jota fala a mesma coisa toda semana.
e ainda assim, muitas vezes eu esqueço da frase. Então, não sejam, arrogantes intelectuais. Escutem as mesmas coisas de pessoas diferentes e você vai ver que a sua mente vai processar essas coisas de forma diferente também, certo? Então vamos continuar nos pilares. Então esse é o pilar da segurança, a segurança contra o aliciamento, e eu não vou aprofundar aqui, vamos deixar para o Atlas, e a segurança de ter bons parceiros que façam parte da mesma filosofia de negócio que você, ok? Esse vídeo vai ser mais longo que os outros, mas vamos para o terceiro pilar, que é o financeiro, que é o que importa, é o dinheiro no bolso. E aqui fica uma linha muito tênue em relação a dar uma gratificação para a pessoa que te indica ou a simplesmente uma indicar a outra. Isso você vai ter que acordar com a pessoa de forma clara. Pessoas, sejam claras nas suas vontades. Sejam claros na hora que falar: "Eu quero uma parceria, minha parceria funciona assim para você". Façam um Meet, transcrevam, tem IA a rodo aí para você fazer isso. Então, sejam claros na comunicação. Nada de: "Ai, eu vou fechar uma parceria, 50-50, beleza?". E aí as coisas vão andando e só vai dar problema. "Ai, Jennifer, mas eu conheço um fulano que não sei o quê, que fez uma parceria que foi muito bom". Meu amigo, você não é fulano. Vamos trabalhar com padrão, que o padrão é só dar merda, é só dar BO. Se é que eu posso falar palavrão nesta rede, não sei. Eu sou nova por aqui. Então, a divisão financeira clara. O financeiro tem que ser claro com este parceiro. Vamos fazer uma troca de indicações ou vamos ganhar comissão por essas indicações? E essa comissão, quanto será? Com base em quê? Em que valor? Até quantos por cento? Lembrem-se de colocar os valores de imposto na sua precificação. Lembrem-se de colocar os valores de gastos com plataformas. Eu tive várias questões com parceria. Duas delas eu vou falar aqui porque vale muito a pena. A primeira foi de um cliente meu e ele simplesmente dividiu, 50-50 com uma pessoa, que a pessoa iria executar as atividades e ele iria fazer a prospecção, a venda e o gerenciamento. E aí, no final das contas, ele estava praticamente, dando mais de 50% do negócio dele para um parceiro. Jennifer, mas como assim? Primeiro, ele dava 50% do faturamento. Ele pagava ferramenta, ele gerenciava as cobranças, a empresa era dele, ele estava praticamente com uma sociedade, como se alguém tivesse investindo nele, ele estivesse pagando para trabalhar. Então, tenham muito cuidado quando for precificar. Pensem com calma, façam as coisas de forma pensada e racional e não com base na emoção, como se fossem adolescentes. Parem de se comportar como adolescentes. Não é porque o mercado é novo, o mercado é dinâmico, o mercado é maravilhoso, o mercado é informal, o mercado é tranquilo, é diferente do tradicional, que você vai se comportar como se adolescente fosse. Você precisa se comportar como um empresário. Não importa se você é uma pessoa, não importa se você começou ontem, você vai se comportar desde o dia 1 como empresário. E o empresário, ele racionaliza através de dados, números e fatos, não com base no achismo e na emoção que ele está sentindo no momento. Então, comecem agora a praticar isso todos os dias. Então, a divisão clara. Não existe meio a meio aqui, eu sou convicta disso em relação à parceria, ok? Outra coisa, vamos para o quarto pilar. O quarto pilar é o término dessa parceria. Vocês têm que pensar que tudo um dia acaba. Até o próprio negócio de vocês hoje está caminhando para o fim, para dar lugar a um outro negócio. Tudo na vida é assim, ainda que seja um recomeço. Então, as informações sobre o fim dessa parceria precisam ser muito claras. E veja bem, nada de fazer parceria e terceirizar para o parceiro algo que você se comprometeu no seu contrato. Não é assim que funciona a parceria. Você não se compromete com o seu cliente a entregar algo que depende de um parceiro que você não controla, que você não organiza, que você não tem nos bastidores. Não, você passa o cliente, ele assina o contrato com esse parceiro. Mas vocês, eventualmente, podem ter um contrato muito bem estruturado, porque a parceria é uma parceria sólida, é uma parceria que funciona, é uma parceria que dá frutos e resultados. E, eventualmente, vocês até compõem o mesmo grupo de marketing
com esse cliente. Por que não? Não há nenhum problema nisso. Como eu disse, o combinado não sai caro, desde que tudo esteja escrito, normatizado no papel. Você pode ajustar da forma como a encontrar melhor formato. E por falar em grupo, o nosso quinto pilar é a comunicação estruturada. Então, nada de achismo, nada de presumir o que a outra pessoa está fazendo. Seja ético na comunicação com o cliente e, se por acaso ele vier reclamar da pessoa que você indicou, você fala: Fulano, o que eu posso fazer para melhorar entre vocês? E há jeito. E aí você absorve a informação, você dá conselhos para sua pessoa, mas nunca, jamais fofoca. Você nunca, jamais vai dizer: Ô, João, a Jennifer falou que os teus designs estão feios. Você não vai dizer isso. Você vai falar e instruir o seu cliente a ser claro com o seu parceiro, dando a confiança de que ele pode fazer isso. Fale com ele, se abra com ele, veja o que ele diz e, se vocês precisarem de mim, estarei à disposição para conversar novas estratégias, novos formatos e etc. Certo, gente? Não fiquem de fofoquinha com o cliente sobre o parceiro, nem do cliente com o parceiro. Não fica de fofoca, não fala mal, não deixa esse comportamento entrar na sua vida. Não deixa essa emoção, não deixe que essa reação faça parte da sua vida de você acabar falando mal do seu próprio cliente, fofocando com um parceiro. O mundo dá muitas voltas, certo? Você nunca sabe o que acontece entre duas pessoas com 100% de certeza. Então, se ponha como profissional. Ah, o meu parceiro é meu amigo. Ou se ele for seu amigo, ele vai ser o primeiro a entender que profissão é profissão, amizade é amizade. Certo? Ele vai honrar essa profissão junto com você. E agora, por fim, porque esse vídeo já se esticou demais, né? Eu vou falar sobre o exercício prático para você fazer. Pergunte-se e anote no papel também, porque clareza, ela vai embora assim todos os dias. Você tem que voltar para a sua jornada, para o seu caminho. Como estão as suas parcerias hoje? Faça um apurado de todas as parcerias que você já fez até hoje, do que deu certo, do que deu errado. Muitas vezes falta para nós, seres humanos, o ato de refletir sobre as coisas que acontecem. E refletir sobre as coisas que acontecem não é deitar na cama, no sofá, ficar passando o story, os reels, os TikTok da vida, pensando no que aconteceu. Você vai sentar e vai escrever. Fiz parceria com quem ao longo dessa vida, ao longo desse mercado, ao longo dessa minha jornada. Ai, nossa, foi com o Pedro. Pedro, o que ele fez? Por que não deu certo? Pergunte-se e responda com clareza, com tempo e reflexão. Tudo que acontece no seu negócio, na sua vida, e veja a transformação que você vai ter daqui para frente, certo? Não tenho tempo. Tem sim. Para o que você quer, você tem tempo. Eu tenho certeza que se aquela guria ligar, aquela que você tanto quer, você num segundo arranja tempo. Tempo a gente arranja para prioridade, beleza? E por fim, esses 5 pilares é uma parte da metodologia que eu aplico tanto com os meus clientes, quanto na consultoria e principalmente no programa Atlas, que vai ser lançado agora na sua segunda edição, com diversos bônus, com diversas coisas, por apenas R$ 197 para você estruturar em 4 passos, 4 semanas, se você se comprometer, todo o seu modelo, estrutura de negócio para escalar no digital, para contratar pessoas ou não contratar pessoas, para terceirizar serviços ou não terceirizar serviços, para ter parcerias ou não ter parcerias, para ter infoprodutos ou prestar serviços. A sua escolha. Mas existe a necessidade de fazer uma escolha. Você tem essa escolha de entrar para o programa Atlas, clica no botão, entra no grupo e conhece melhor sobre o programa. E se você quiser saber mais sobre mim, basta me seguir no Instagram, JenniferKPZ, e já se inscreve no canal para ter acesso aos outros vídeos dessa sequência.